Amém? E essa manhã nós vamos falar sobre investimento de criança. Investimento de criança, solução para este tempo. Tá bom? O tema é investimento em criança, solução para este tempo. Então, quero que você abra sua Bíblia lá em João 3,16. É conhecido para todos, né? Conhecido para todos, João 3,16. Diz assim: portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o primeiro investimento que fez, a primeira pessoa que fez o investimento no seu filho foi Deus. Deus, ele investiu em Jesus, por mim e por você. Deus, ele pegou o seu filho, falou: filho, eu quero investir no Adriano, eu quero investir na Esther, e eu quero que você vai lá, morre na cruz por ele, porque ele será meu filho amado, e ele vai fazer grandes obras no meu reino. Então, Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você, sendo enviado por seu Pai. Então, foi o maior investimento para nossas vidas. Foi Deus ter enviado o seu Filho para morrer na cruz e ter ressuscitado no terceiro dia. E hoje eu e você estamos em pé aqui. Você estar aqui hoje, neste culto, porque Jesus morreu na cruz por você. Você está respirando, porque Jesus morreu na cruz por você. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Então, o maior investimento foi Deus. Então, quero que você aplaude ao Senhor Jesus, aplaude o nome dEle, porque Ele é poderoso em nossas vidas. Amém? Esse foi o verdadeiro investimento. Um investimento que foi pago por sangue. Amém? Um investimento poderoso, que ele derramou o seu sangue naquela cruz, por mim e por você. Então, antes de mais nada, uma pessoa investiu em você. Então, por isso que nós devemos, se uma pessoa investiu em mim, eu preciso investir em um pequenino também. Então, é isso que nós vamos falar. Eu quero que você abra também sua Bíblia em Provérbios 26:6. É conhecido também. E diz assim. Eu posso beber essa água? Pode. Está aberto aqui, João. Diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Aqui a palavra do Senhor diz que você precisa ensinar a criança no caminho. Não ensinar o caminho para a criança. Não falar: criança, você vai aqui, pega ali, vira à sua direita, pega um Uber se você quiser, ou então pega um busão se você quiser, um mototáxi se você quiser, e o caminho vai estar ali, você vai chegar, e quando você chegar lá, você manda o zap se você chegou bem. Fechou? Não é assim. Aqui Deus está falando para você: ensina a criança no caminho. Ensina a criança no caminho, é pegar a criança na mão e ir com ela e ensinar a criança para este caminho. E qual é o caminho? Qual é o caminho? Qual é o caminho? Jesus. Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho. Não tem outro caminho para ensinar a não ser Jesus. Não tem. Jesus é o único caminho. Não dá para você ensinar outro caminho a não ser Jesus. Jesus, ele está com os braços abertos para receber esses pequeninos, para receber essas crianças. Então, é este caminho que você deve ensinar. Ensinar a criança no caminho. Por que nós devemos falar sobre investimento em criança? Porque Jesus fala sobre criança. Antes de nós também ensinar as crianças, nós temos coisas para aprender com elas. Tem muitas coisas para aprender com criança aqui. Por que Jesus menciona as crianças na Bíblia? Por que é tão importante criança? Porque Jesus fala da criança na Bíblia. E tudo que Jesus fala de uma coisa na Bíblia é importante.
Tudo que Jesus alerta nas suas escrituras é importante. Então, se Jesus mencionou o nome criança, opa, é importante. É uma atenção para você. Então, falar sobre criança, ensinar criança, é um caminho para mim e para você. E eu vou falar em Provérbios 22, é o papel do pai? Sim. O pai tem que ensinar a criança no caminho, mas também é o papel da igreja. Esse trabalho tem que ser conjunto, amém? Tem que ver uma via de mão dupla. Porque o pai vai fazer o papel dele, mas a igreja não faz, fica complicado. Ou então a igreja está fazendo o papel dela, mas os pais não fazem, fica complicado. Então essa palavra é o papel também da igreja também. E quem é a igreja? É do ministério infantil? Também, mas é eu e você. Quando fala igreja, ensinar a criança no caminho, é eu e você. Então, assim, esse papel de ensinar a criança no caminho é nossa responsabilidade também, igreja. Não é só com o pai. Não é só com os pais, é nosso também. Então, nós precisamos pegar essa responsabilidade e ensinar a criança no caminho também. Também. No momento quando você libera o seu filho lá para trás, a responsabilidade não é sua mais, é nossa. Porque você está aqui recebendo a sua porção. Mas no momento que você libera seus filhos, opa, a responsabilidade é nossa, do ministério infantil. É igual a escola. Quando você entrega o seu filho para uma escola, a responsabilidade não é sua, é da escola. Então, tudo que for acontecer com o seu filho, a escola vai responder. Concorda? Então, é mais ou menos assim. Então, assim, a criança, nós devemos ensinar as crianças, no momento que ela está lá, ela está sendo ensinada. Então, você precisa liberar sua criança, você precisa liberar seus filhos para receber a sua porção também. E aqui você vai receber a sua porção. Amém? Então, tem muitas coisas que nós devemos aprender com as crianças antes de nós ensinar elas. A criança tem uma adoração perfeita, sabe? A criança, ela tem uma adoração leve. A criança, ela não tem vergonha de pular para Jesus, ela não tem vergonha de gritar para Jesus, ela não tem vergonha de adorar para Jesus, ela não tem vergonha do seu amigo que está do seu lado, da sua esquerda, da sua direita, o que vai fazer. Por que Deus fala? Deus colocou algo perfeito, Deus colocou um exemplo em algo perfeito, comparando a criança. Está lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 21, se eu não me engano. Abre lá Mateus 21, vamos ver Mateus 21, 16, se eu não me engano. Mateus 21, 16, abre aí, Dedê, por favor. Vamos ver o que está escrito lá. Diz assim, ouviste que estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, nunca leste que da boca do pequeninos e da crianças de peito tiraste um perfeito louvor? O que Jesus está falando? Que a criança, ela tira um perfeito louvor. Ele tira um perfeito louvor. Então, assim, ele compara uma criança com algo perfeito. Ele compara a adoração da criança como algo perfeito para ele. Onde a criança adora e chega nas narinas de Jesus com algo perfeito. Com perfume adorável, com perfume suave. Você pode perceber que no momento da adoração, as crianças sempre estão aqui neste canto, dançando, adorando. Sempre estão aqui. Aí, além de ela adorar, ela puxa seu amiguinho. Ela evangeliza. Vamos adorar também. Ela evangeliza. Vai lá aqui adorando. E muitas das vezes, nós chegamos na igreja aqui, nós fica travado. Da mesma forma que entrou, fica. Parece que engessou ali, colocou um concretinho ali, foi e fica. Aí, estende suas mãos, parece que está com caroço aqui, não levanta a mão, está com calor, está com frio, vou levantar nada. Então, assim, e a criança não, a criança está pulando, a criança está adorando. E é verdadeiro, viu? Lá atrás, tem muitas coisas. Essa palavra mesmo, investimento em criança, Deus começou a falar comigo desde o ano passado, em supervisão que eu tenho feito com células de criança. Tenho visitado algumas células,
como é maravilhoso ver criança adorar o Senhor Jesus, ver criança aprender a palavra com seu líder, crianças obedecendo o seu líder, porque quando a criança obedece, ela está obedecendo o pai. Então, assim, tem muitas coisas que as crianças têm me ensinado, muitas, que as crianças têm me ensinado. E quando o Senhor Jesus falou dessa palavra, foi a atitude de algumas crianças. Por quê? Visitando os grupos de alívio. Visitando aqui o grupo de alívio, aprendendo com elas. Então, assim, a criança, ela tem um coração sincero, ela tira um perfeito louvor. E sai de dentro dela, sabe? A criança é uma adoração sincera, uma adoração suave que chega nas narinas do Senhor. Amém? Jesus também usou uma criança como modelo para chegar até o céu. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus 18. Pode colocar Mateus 18. Aleluia. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Pode passar. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo. Quando Deus fala em verdade vos digo, é uma tensão. Se não vos converteste e não for se não for como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Queridos, o que aconteceu nessa reunião? Os discípulos de Jesus perguntou: Deus, eu sou maior no reino dos céus? Jesus, eu sou maior. Quem é maior? É Pedro? É João? É o Tiago? Quem é maior? É Natanael que é maior do reino dos céus? Fala, Jesus, para mim, quem é o seu principal? Quem é o seu principal? Quem é o seu discípulo principal? Que pode estar no seu reino? Jesus olhou ali e ele falou: não é isso. Pegou uma criança, colocou no meio deles e falou: se você não for como essa criança, você não pode entrar no reino dos céus. Se você não for como este pequenino, você não pode entrar no reino dos céus. E se não convertestes como este pequeninos. Por que Jesus colocou essa criança no meio? Para que aqueles que estavam ao redor de Jesus, aqueles discípulos, não tivessem dúvida de qual modelo ele estava usando. Ele poderia falar assim, ó, sabe aquela criança que está lá no fundo, lá? Está lá comendo unha lá, o Ícaro lá? Ali, ó. Se for igual ele, não. Ele pegou a criança, colocou no meio, para que nem eu, nem você tivesse dúvida de qual modelo ele estava usando. E era uma criança. Algo que nós precisamos aprender com as crianças. Muitas das vezes nós falamos, ensinar a criança no caminho. Me obedeça, porque eu sou mais velho que você. A criança tem que te obedecer mesmo. Mas você tem algo na criança que você precisa aprender com ela. Será que você se converteu como uma criança? Será que você é convertido como uma criança? Será que a sua mente, porque assim, uma criança, ela pode brigar com o seu amiguinho hoje, mas hoje ela pede perdão para o amiguinho, e daqui a pouco está brincando novamente. E se duvidar, está brigando de novo. É assim que funciona, não é? E vai pedir perdão ali, vai pedir perdão aqui, e vai. Mas ela não leva mágoa para casa. A criança não leva mágoa para casa. A criança, ela não leva coisas ruins no seu coração para casa.
Então, uma coisa que nós devemos aprender com a criança. Se você fala que Deus é o seu Deus, se você fala que o Pai é o seu Pai, Deus é o seu Pai, você precisa converter como uma criança. Agora eu vou falar. Será que Jesus pode te colocar como modelo? Será que Jesus hoje te coloca como modelo? Será que Jesus hoje te pode falar, pode copiar minha filha Esther? Pode copiar o meu filho Paulinho? Será que Jesus, você tem essa certeza que Jesus pode falar, ó, pode copiar o meu filho Lucas? Será que tem alguma coisa em você que pode ser copiado? Será que tem alguma coisa em você que pode ser copiado, queridos? Será que as pessoas olhando para você estão mais perto do céu? Porque você será um canal para essas pessoas a chegar, a ficar mais próximo do céu. É você. Jesus está te enviando, é você. Jesus já te enviou fazer ide. Quando ele fala ide, é um envio, vai. E quando ele fala vai, é falar, ó, evangeliza o meu amigo que está lá fora. Evangeliza meu filho que está lá fora, que está perdido. Será que você é este modelo? É algo para se pensar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Em Mateus 10, 13. Mateus 10 não, querido. Marcos 10, tá? Uma reflexão aqui. Quero ler esse texto, uma reflexão. Em Marcos 10, 13 diz: Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que abençoasse. Mas os discípulos, ó, os discípulos novamente. Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, se indignou-se. Pessoas trazendo criança para Jesus abençoar, os discípulos impedindo de as crianças chegar até Jesus. Jesus olhou aquilo e se indignou. E continuando o texto. Jesus, porém, visto isso, dignou-se. Deixe que os pequeninos venham a mim. Não os impeça, porque dos tais é o reino do céu. Em verdade vos digo, quem não receber o reino do céu como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo as mãos, os abençoou. Marcos 10, 16 é o tema do nosso culto das crianças. Abençoado será. Marcos 10, 16 é o nosso tema do nosso culto deste ano. Abençoado será. Mas eu quero ressaltar você aqui, queridos. Imagina você, sabendo que Jesus estava em um lugar, você vai pegar os seus filhos para abençoar a tua casa, a tua família. Você vai pegar os seus filhos, vai chegar nele, em Jesus, vai falar: Jesus, abençoa meus filhos. Aí vem uns discípulos de Jesus e falam: opa, o que você quer com o presidente? Opa, o que você quer com ele? Não, ele está muito ocupado para atender uma criança. Não, volta depois, ele está muito ocupado. Ele está muito ocupado para atender uma criança agora não dá. Deixa o meu rei descansar. Deixa o meu mestre descansar.
Jesus olhando aquilo, Jesus se indignou. Jesus, ele se indignou e falou, opa, não impeça de os meus pequeninos me abraçar. Não impeça. Eu vou falar uma coisa para você, queridos. Se nós estamos falando em investimento em criança, a solução para este tempo, quem sou eu para impedir que uma criança chegue mais perto a Jesus? Quem é você para impedir de uma criança chegar mais próximo de Jesus? Quem somos nós? De você falar, eu não tenho experiência com criança. Ah, não, é para o ministério infantil. Deixa que ele pega deixa que ele ensina meu filho. Deixa que ele ensina meu filho. Quando você fala isso, queridos, você está fechando a porta para uma criança. Você está fechando a porta, uma porta que Jesus abriu para uma criança. Quando você fala isso, eu não quero educar meu filho, eu não quero levar meu filho para a igreja, você está fechando a porta. Você está fechando a porta. Abre a Bíblia em Mateus 18. Abre em Mateus 18. Se eu não me engano, é Mateus 18, 5. Vamos ver no Mateus 18, 5. Coloca Mateus 18, 5. É o 6. É o 6. É assim mesmo. Qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crer em mim, melhor que for que topresse o pescoço em uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. O que Jesus está dizendo? É melhor que você se mate. É melhor que você se mate. Mas não faça o meu pequenino tropeçar. É melhor que você se mate. Mas não feche a porta para o meu pequeno. É melhor que você se mate. Mas nunca você deixa o meu pequeno de lado. Mas traga ele para perto de mim. Traga ele mais próximo de mim. Traga ele para mais perto de mim, que eu quero ter uma intimidade com o meu pequeno. Querido, todas as vezes que você vê uma criança errando e você não corrige a criança, você está fazendo essa criança tropeçar. E não é o seu filho, não. É as crianças. Já aconteceu algo que eu já confesso, fiquei já bravo com algumas situações. Já aconteceu uma coisa que, terminando o culto de Santa Ceia, terminamos o culto de Santa Ceia, o pastor disse amém, aí está aquela muvuca, todo mundo cumprimentando, né? Na porta da igreja, a criança batendo card. Na porta da igreja. Aqueles cards, queridos, tem demônio. Mas o que me indignou não foi as crianças batendo. É adulto do lado da criança, bibibi, vendo criança lá, bibibi, diácono com colete, obreiros, e não fizeram nada. Aí eu falei, não, para, dá o card aqui. Vem cá, vamos aqui. Peguei as crianças, fui conversar. Tio, por que não pode bater? Meu pai deixa. Essa coisa que meu pai deixa. Tio, meu pai deixou, minha mãe deixou. Queridos, eu falei, queridos, então eu vou falar uma coisa para você, ô garotão. Ensinei ele, não pode, meu filho. Não pode. Mas meu pai deixa. Eu falei, então seu pai deixa. Peguei um card, tinha um demônio assim, ó. O demônio estava até assim, ó.
Então seu pai deixa você ter relações com esse demônio? Seu pai está deixando você ter relação com este demônio? Aí a criança regalou o olho. Eu acho que nem vejo mais criança batendo card ali. Acho que resolveu. Naqui da igreja eu não vejo mais. Lá fora eu já não sei. Na casa aí já não sei. Adriano, dá um papelzinho para mim, por favor, também. Tô suado. Ah, tem uma aqui. Oh, meu Deus. Ai, ai. Ou seja, queridos, eu não culpo o pai. Não é só o pai que errou, não. Não foi só o pai que errou. Foi adultos que estão vendo que é fazer um mal para a criança e está permitindo. Dentro da igreja. Eu fui na igreja no final de semana, lá em Marília. Eu vou falar uma coisa para você. Uma igreja organizada. Eu não via nenhuma criança correndo na igreja. Eu não vi nenhuma criança correndo na igreja. Eu vou falar, eu não vi nenhum obreiro atrás do biombo ali, lá fora. Eu não vi. Quando o pastor falava, todo mundo senta, todo mundo sentava. E só ficavam seguranças ali, nos redores ali. Somente isso. Mas eu não vi uma criança correndo, num louvor correndo, eu não vi. Eu posso... Você viu, pastor Dani? Eu não vi. Sabe o que é isso? Que igreja, uma igreja que está ensinando a criança a ter reverência ao Senhor, na casa do Senhor. E aqui uma igreja séria. Temos um pai sério, uma mãe séria, que sempre nos ensina. Eu nunca concordei de uma criança levar brinquedo para a igreja. Eu nunca concordei. E sempre quando a criança está brincando na igreja, no momento da adoração, na verdade não era, nem se fosse no momento da adoração, no momento nenhum, uma criança deve levar brinquedos. Lá temos uma sala, que no momento livre da palavra, no momento da palavra ali, que as crianças brincam lá. Mas é o momento delas lá, é o momento propício para elas. Mas no momento da oração, não. Vira e mexe, eu pego uma criança, acabou, vamos lá. No perseverança, tem criança brincando. Filhinha, guarda o seu brinquedo. Ah, estou fazendo uma lição. Não, uma lição, faz a lição em casa, vamos adorar o Senhor Jesus. Você não está aqui para adorar? Vamos adorar o Senhor Jesus. Aí a criança, meu pai deixa, mas eu não deixo, vem. Não, mas a criança fala, meu pai deixa, mas eu não deixo, vem. Com amor e carinho. Com amor e carinho. Eu não grito com criança, mas eu olho no olho, sabe? Face to face. Olhar no olho e falar, não pode. E se uma criança questionar, você tem que ensinar o porquê não pode. Eu não peguei o card da mão da criança ali, que não é demônio. Não, eu ensinei a criança. Eu peguei o grupo de crianças que estava brincando, peguei ali, ensinei. Não é assim que funciona também. Não é assim, você só toma, não dá. Não é, você tem que ensinar. Porque eu não quero que uma dessas crianças se tropeça por aí, queridos. Se perca por aí, tem muitas crianças perdidas por aí. Amém? Por que nós devemos investir nas crianças? Porque a criança são uma nova geração. Cada geração é como um atleta da corrida de 4 por 100. No atletismo tem uma responsabilidade de correr e passar o bastão para a próxima. Quem já assistiu às Olimpíadas aí? Tem aquela corrida lá que você corre lá e o cara pega ali. Se fosse eu, não ia conseguir não, ia deixar de derrubar. Se deixar de derrubar, ele está eliminado. Você está ligado, né, Adriano? Está eliminado. Ali, gente, eles treinam há anos. É como se fosse assim, geração é como se fosse assim. Você está correndo.
E tem outra geração já preparada para receber aqui, ó. E vai passando. Aí tem outra geração já preparada. É assim. Geração em geração. E esse bastão é a palavra. E a palavra não pode, esse bastão não pode ser passado em distância, em longa distância. Não pode. Você não pode estar distante para passar, você tem que estar perto. Você tem que estar perto. Se ele está aqui, o cara está aqui, você está ali, ele não vai conseguir passar. E você não pode esticar também. Fora da regra. Você tem que estar aqui já, posicionado já. E correr. Então você tem que estar perto. A palavra de Deus é a mesma coisa. Para você ensinar uma nova geração, você tem que estar perto. Amém? Para você ensinar o seu discípulo, você tem que estar perto. Se você está distante dele, você não está ensinando. Uma criança é a mesma forma. Você tem que estar perto. Queridos, todo domingo eu recebo um abraço de criança, uma cartinha. Na minha Bíblia aqui está cheia aqui, ó. Está cheio. Às vezes derruba a carta ali, está cheio de cartinha que eles fazem e me entregam. Eu sinto tão amado quando eu recebo um abraço de uma criança. Todo domingo eu recebo um abraço de criança ali. Ele vai lá no meu cantinho ali, que eu fico ali, porque é mais fácil acesso para mim estar indo no pastoral, para me atender algumas demandas, então eu fico sempre ali. E sempre a criança vai lá e me abraça. É de estar perto. Ele quer estar perto do seu pastor. Ele quer estar perto do seu líder. Porque outra razão que você deve investir na criança, ele faz parte do corpo. Ele faz parte do corpo. E como você não vai investir em uma criança? Como você pode não investir em uma criança que faz parte do membro do corpo? É novos nascidos, queridos. Novos nascidos. Membro do corpo é como se fosse um novo nascimento. A criança quer aprender mais. Então, quem somos nós de falar, não vou investir numa criança? Ela faz parte do corpo de Cristo. Deus está chamando ela para sentar hoje na mesa do rei, para ceiar com ele. Deus quer chamar essa criança para sentar próximo. Porque ele faz parte, criança faz parte do corpo de Cristo. Criança faz parte do membro do corpo. E Jesus morreu na cruz por elas também. Então nós precisamos entender que precisamos investir nas crianças. E não dá para nós falar, essa nova geração, a geração de Samuel, se não tiver um investimento nelas. Se não tem um investimento nelas, não tem como. Não tem como você dizer que ela é a nova geração. Porque tem novas gerações ali. Mas gerações perdidas. Pegando crianças de 8 anos para usar no tráfico de drogas. O tráfico de drogas, queridos, eu já fui desse meio e eu sei. Comecei a usar droga na minha adolescência. O tráfico de drogas começa desde cedo. Ele não investe em um traficante quando ele está grande, não. Ele já investe desde cedo. E quando você recusa a investir na sua criança, e quando você recusa a dar atenção para a sua criança, é uma rejeição. E a rejeição é a adoção de Satanás. A rejeição é a adoção de Satanás. Você rejeita, mas Satanás recebe. Você rejeita, mas Satanás recebe. Olha a importância que você tem nas suas mãos de ensinar crianças, de investir em criança.
Você acha que o pastor Alain sempre vai estar ministrando aqui? Não é nada, queridos. Vai chegando a idade que ele vai esquecer das coisas. É o ciclo da vida. Acontece. Você acha que ele vai ter pique de fazer um congresso de finanças sempre ali? Não, vai chegar um momento que chegar a idade. Aí o que vai acontecer? Quem vai pegar o legado? Essas crianças. Essas crianças. Os futuros pastores, essas crianças. Os futuros mestres são essas crianças. Os futuros apóstolos são essas crianças. Geração em geração. Então nós precisamos do papel, mas para ele ser um novo pastor, precisa de mim e de você. De investir. Investimento não é somente financeiro. Investimento, o mais importante, querido, o investimento é a atenção. Se você não dar atenção por essa criança, para os seus filhos, você não está investindo nelas. Ah, não, eu estou investindo na escola, legal. Eu estou investindo na escolinha, legal. Mas cadê a atenção? Cadê a atenção? Precisa dar atenção. Sabe por quê? Se nós não dar atenção, o traficante vai dar. O traficante vai dar. Um traficante me viu tão descolado na época. Viu todo descolado, esse menino tem futuro. Aí ele começou a aproximar de mim, me aproximar. Me deu um convite. Quer traficar em um lugar? Você vai ganhar tanto. Você vai ganhar tanto. Você vai ser respeitado lá fora. Você vai ser respeitado. A boca é sua. Você vai ser, pá. Recebi esse convite. Eu não fui. Sabe por que eu não fui? Medo de ser preso. Mas, sabe o que veio na minha mente? Mano, esse cara tá me dando atenção. Esse cara acredita em mim. Eu nunca ouvi da boca dos meus pais dizer, você é sua, eu conto com você. Nenhuma pessoa já me falou, eu conto com você. E esse traficante chegou em mim e falou, eu conto com você. Eu não fui, porque eu fiquei com medo de ser preso. Mas me chamou muita atenção. Porque um traficante me deu atenção. Então, investimento em criança não é financeiro não, queridos. Nós temos muitos exemplos de jovens ricos. O Neymar, rico, mas pobre de espírito. Não tem atenção. Joga muita bola. Eu sou da bola, eu gosto de jogar bola. Apesar que o futebol do Neymar não me agrada muito. Eu tenho outro estilo de futebol. Não agrada muito, mas ele joga muita bola. Rico. Cara rico. Mas é pobre de espírito. Por quê? Não tem atenção. Não tinha atenção lá atrás. E agora, quando virou árvore, queridos, ali nem é árvore mais, ali já é uma rocha. Não tem como mais. Ali é só a misericórdia de Jesus. Só estou dando um exemplo só. Um exemplo. Então, dinheiro. Se você quer investir a criança em dinheiro, todos já dão dinheiro. Só dinheiro e não dá atenção, você está errado. O maior investimento é a atenção. O maior investimento é a correção. O maior investimento é olhar no olho dessa criança e falar, filho, você está errado. Filho, você não pode gritar com a professora. Filho, você deve obedecer. Atenção
ensinar. Mas só dinheiro, você não está fazendo nada para o seu filho. Você não está fazendo nada para esta criança. Lá no pastoral infantil, lá, nós temos uma faixa etária de 3, temos salas de 3 a 6, uma sala. E de 7 a 9, outra sala. E de 10 a 12, outra sala. Essa de 10 a 12, nós estamos preparando elas para ela subir. Eu sempre falo assim, quem vai subir hoje? Tá logo, daqui a pouco você está subindo. Subiu por quê? Para o Next Teens. E o Next Teens está sendo preparado para descer. Para ficar aqui com os ativados. E é assim. É um ajudando o outro. Eu preparo, entrego para o Everson. O Everson prepara e entrega para o Mateus. Eu nem chamo eles de criança. Porque eu também não tenho nem o meu perfil de ficar falando, ai, abre sua biblinha, vamos falar agora da palavra do Papai do Céu. Eu não tenho esse perfil. Eu falo com eles firme, falo, ó, mas aí, esses dias nós ministramos sobre santidade. Uma criança, por que não pode beijar na boca? De 10 a 12. Por que não pode? Eu falei, ministrei. Por que ela fala? Porque se uma criança falou porque não pode beijar na boca, é porque ela está interessada. Então, nós temos que... Então, queridos, investimento em criança é isso. E aonde nós precisamos, e aonde nós podemos investir na criança? Aqui na igreja. Nós temos tantos departamentos que pode investir numa criança. É louvor, é dança, é teatro, é intercessão. As crianças gostam de ver as meninas dançando. Eu falei com a Carla, precisa ter uma dança profética no culto das crianças. Eu não posso dizer não para as crianças. Se elas gostam, tem que ter. Elas gostam. Sempre tem uma criança aqui, ó, olhando para o Daniel na bateria. Não sei se você já percebeu. Criança aqui, ó. Querendo subir lá para tocar. Isso não é errado. É melhor ela tocar na casa de Deus do que no mundo. Porque quando ela crescer, ela vai bancar uma aula, mas ela vai tocar, sabe aonde? Você sabe. Então o investimento tem que ser dentro da nossa igreja, lá fora. Vamos pegar essas crianças e vamos investir nelas. É solução para este tempo, queridos. Você não vai estar aqui todo o tempo. Então é geração. É uma geração. Amém? Para nós concluir, abre lá em Marcos. Marcos 9. Diz assim: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse: quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Sabe o que está dizendo? Quando você recebe uma criança, você está recebendo o Pai. Quando você coloca uma criança no colo, você está recebendo o Pai. Quando você educa uma criança, você está cuidando do reino de Deus. Você está recebendo o Pai. Você quer receber o Pai? Você quer receber um Pai? Você quer ter intimidade com o Pai? Coloca uma criança no colo. Recebe uma criança. Dá atenção em uma criança. Invista em uma criança.
Invista nela. Pega essa criança, invista. Mas eu não sou pai dela. Mas se Deus está falando com você, pega essa criança e invista. Tem pessoas que estão investindo em mim. Tem muitos pais espirituais. Não existe somente pais naturais. Existe pais espirituais. Invista em uma criança. É sua responsabilidade isso daí. Se você quer ter intimidade com Deus, invista nelas. Invista nela. Pode ficar de pé. Queridos, eu não sei como foi a sua infância. Eu entendo também que quando você não se vê útil em uma situação, é difícil. Quando você não se vê que você é capaz de fazer algo, é difícil de você olhar outra pessoa e querer investir em outra pessoa. É difícil. Eu não sei como foi sua infância. Eu não sei se uma pessoa já disse para você, você é capaz, você pode. E não é papo de coach, não. Jesus fala para você. Não é coach. Jesus falou para você. Persevere. Jesus fala. Eu não sei como está o seu coração a respeito disso. Eu poderia estar falando. O que eu falei foi na palavra, tudo na palavra. Não saiu coisa da minha cabeça, é tudo na palavra. Mas eu queria falar com você, queridos. Como está seu coração a respeito de investir em criança? Como está seu coração a respeito de educar uma criança? Como está o seu coração a respeito de pegar uma criança e ir para a casa do Senhor? Pai que está aqui, se todas as vezes que você proíbe o seu filho de ir para o grupo de alívio, você está matando ela. Você está cada vez mais deixando a seu filho longe de Jesus. Se você quer colocar seu filho de castigo, não é proibindo ele de ir para o grupo de alívio. Eu tive uma experiência, eu vou falar uma coisa para você. Nós tivemos uma célula, não vou falar o nome do bairro, total da célula, senão vai dar da letra. Mas eu tive uma experiência muito horrível. Nós tínhamos uma célula, um bairro muito carente, sabe? Bairro muito carente. A célula tinha uns pontos de drogas ali. Então as crianças estavam convivenciando, estavam vendo tráficos, prostituição. Então a igreja chegou lá, tem a célula lá. Só que as crianças muito indisciplinadas, sabe? Criança que não estava respeitando o líder, aí o líder chegou em mim, eu estou com um problemão. Já faz 2 anos que eu estou lá e infelizmente não dá mais, os pais não me ajudam, porque os pais também eram do gueto. Aí eu fui lá naquela célula, fui umas 3 semanas direto naquela célula lá, para falar com eles. Aí no momento da oração, ali deixei uma cadeira, que chama cadeira do milagre, né? Cadeira do milagre e tal. Aí, uma criança falou, quem quer a oração? Falei, quem quer a oração? Falei, tio, quero orar pelo meu irmão. Meu irmão está nas drogas, tal, está desaparecido. Aí outro falou, tio, eu quero orar pelo meu pai, porque meu pai morreu. Tipo, ele não entendeu, sabe? Então eu falei, então vamos orar pela sua família. Aí outra criança, pai, eu quero orar, tio, eu quero fazer oração pelo meu pai que está preso. Porque o meu pai matou o pai dele.
aí? Nesse momento que eu ouvi, eu não chorei, porque tem que manter o equilíbrio. Mas eu fui para casa. Eu fui para casa em crise. Infelizmente, a célula fechou lá. Por quê? Por causa dos pais. Por causa dos pais. Eu proíbo meu filho de estar lá. Eu proíbo. Cheguei para conversar. Porque nesse momento você não pode ir, eu sou o supervisor. Não, você tem que ir como pastor. Eu sou pastor das crianças na igreja tal. Eu não quero mais. Criança desobediente. Não está servindo para nada essa igreja. Não está servindo para nada. Chegou o momento que a porta se fechou. Por quê? Por causa dos pais. Eu nem sei como estão as crianças hoje. Não tenho acesso. Mas é isso que acontece. Mas a semente foi plantada. A semente foi plantada. Então, queridos, é o nosso papel. É o nosso papel de cuidar bem dos nossos pequenos.